Olha só, já temos a Carla aqui, a Núria, tem aí como é que chama isso? Homem-Aranha, a Silvana, o Fábio. Olha, todo mundo aí pontual, parabéns, parabéns, muito bem. Olha, meus amigos, vai ser uma grande live. Eu tenho certeza que tudo que a gente vai falar aqui vai ser muito útil para você, seja você um palestrante ou não, tá? Eu só vou esperar mais um bocadinho para o pessoal que está entrando aí. É lógico que vocês sabem que eu tenho um lado mágico, né? E esse lado mágico vai se manifestar durante a live, então vocês, por favor, não desviem os olhos. Outra coisa legal é que você que vai agora assistir essa live, uma live diferente de tudo que você já viu, olha, pra você ter noção, eu tô de pé, não vou ficar sentado, olhando aqui de pertinho, não. É algo que vai ser bem mais dinâmico do que o natural, tá? Se você quiser, até aconselho, para poder ajudar a minha live poder crescer no Instagram, tem essa flechinha do lado direito, que você pode compartilhar ela com os amigos. Então, se você puder, compartilha ela para mais 2, 3 amigos, que você sabe que vão gostar de mágica, vão gostar de informações, vão gostar de descontração nessa noite de quarta-feira, onde nós estamos aqui para falar de palestras. Você deve estar pensando, né, como é que é a vida de um palestrante. Eu vou te contar, aguenta só mais um minutinho, que é para o pessoal poder entrar aqui na nossa live. Olha lá, entrou a Michele, o Edu, o Lucas, só tem gente boa aí, hein? Olha só, muito bem. E daqui a pouco vai ter as mágicas junto com as explicações. Para quem não me conhecia e está entrando na live, eu sou o Clóvis Tavares, eu faço palestras há 35 anos, dá para ter ideia o que são 35 anos de palestra, de palco? Só que antes de fazer palestra, eu era mágico. Então você imagina que eu já tinha uma bagagem de palco, né? Isso somou com as palestras. E é isso que eu quero que vocês vejam durante a nossa apresentação. Eu trouxe para vocês o telefone que eu usava para falar com meus clientes quando eu comecei a fazer palestra. Olha, você já usou um telefone desse? Olha o tamanho da bateria. Né? Pois é, quando eu atendi meus clientes no começo da minha carreira, isso aqui era como é que se fala assim, a emoção, era o iPhone mais moderno. Olha só, é original, cara, é o que eu usava para atender os meus clientes. E eu fazia a proposta na máquina de escrever. Eu tenho uma máquina de escrever ali, ó, você consegue ver ali no fundo? Ó? Essa máquina de escrever era o meu computador. Né? E você fala, poxa, como é que você corrigia? Tinha Ctrl Alt Z? Tinha alguma coisa? Não. A gente tinha que reescrever a página toda ou usar um branquinho. Quem é da minha idade aqui, da época desse celular, tá lembrando, né? Aí você está perguntando, bom, Clóvis, e aí? Olha só, já vi essa palestra da Disney. Nós vamos falar um pouco de Disney aqui também, tá? Esse aqui é um dos adereços que eu uso na palestra da Disney. Mas é lógico que a palestra, apesar de ter esse lado fantasioso, esse lado lúdico, né? A gente tem que passar muito conteúdo. E este é o grande, difícil desafio para um palestrante como eu, que quer motivar o pessoal e ao mesmo tempo tem que passar um conteúdo. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Olá, a Juliana, a Leia, a Elizabeth. Muito bem, vocês estão chegando agora aqui. Olha, não fiz mágica nenhuma, só estou mostrando, ó, que eu tenho habilidades, tá? E nós vamos falar sobre palestras. Muita gente pergunta para mim, Clóvis, qual foi, né, o primeiro livro que você leu para você fazer palestras? Foram muitos, porque naquela época a gente não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nem o Kindle. Você tinha que ler livros mesmo para você poder estar a par dos assuntos mais recentes e do que rolava lá fora. Mas quando eu comecei a minha vida como mágico, este era o meu livro. Olha só, um livro da Disney. Entendeu agora como é que as coisas vão se conectando? Né? Naquela época, eu olhava essas gravuras, né, e ficava sonhando em um dia ir para a Disney. E quem diria que depois eu ia estudar na Disney, ter 4 graduações, uma em liderança, a outra graduação em leadership, que seria liderança, a outra em negócios,
uma outra graduação em criatividade e inovação e uma outra em excelência em negócios e serviços. Olha, o tempo que eu passei na Disney foi muito, muito proveitoso. Não porque eu estudei, mas porque eu morei na Flórida durante 4 anos. E nesse tempo eu absorvi ao vivo e a cores o que acontecia nos parques, restaurantes, todos esses lugares. Mas vamos lá, vamos começar a palestra falando para vocês um pouco sobre o que é ser palestrante. Muita gente está perguntando para mim, Clóvis, o que é ser palestrante? Palestrante tem 2 tipos. Tem o profissional palestrante e tem o palestrante profissional. Como já invertemos as palestras aqui, as palavras, o que é um profissional palestrante? Um profissional palestrante é aquele que tem uma profissão, o cara é engenheiro, o cara é dentista, o cara é médico, ele é gestor de uma empresa e se torna palestrante nas horas vagas. Já o palestrante profissional é o cara que abdica tudo, deixa tudo de lado para ser um profissional de palestras, que vive, respira, busca, está sempre atrás de uma apresentação e de uma superação. Aí eu te pergunto, né? Antes de mais nada, quem é você? Você é um profissional palestrante ou você é um palestrante profissional? No meu caso, eu não era nenhum dos dois. Como eu falei para vocês, eu era um mágico que pegava um baralho, brincava com as cartas, fazia as cartas aparecer, desaparecer, mas eu não tinha nas minhas mãos o conteúdo que podia mudar a vida das pessoas. Uma vez que você é mágico, você impressiona pela habilidade. Mas uma vez que você é palestrante, você impressiona pelo que sai da sua boca. E isso realmente tem valor. Quando você dá as cartas no palco, que você olha para a plateia e você percebe que o que você diz, o que você pensa, o que você comunica de forma verbal e não verbal, física, corporal, vai atingir aquela pessoa. Mais do que a mágica. Porque a mágica, ela tem aquele momento, aquele instante. Ele acabou. Mas quando você faz a palestra, a magia continua. E aí é que está a diferença. Porque quando você é um profissional que se preocupa com isso, as pessoas percebem. Muita gente pergunta para mim, Clóvis, eu gostaria de ser igual a você. Você tem, no caso eu, tenho 35 anos de palestras, tenho uma média de 8 a 12 palestras por mês, viajo o Brasil todo, viajo a Espanha, viajo os Estados Unidos, fazendo palestras com tudo pago, tenho uma vida muito boa, sou bem remunerado, mas tem também um preço. E é isso que você tem que entender. Para chegar onde eu cheguei, né, eu vim de uma época em que não tinha, que nem eu te falei, tecnologia. Então, você tinha que bater na porta da pessoa. Você precisava chegar no momento certo daquela empresa, porque não tinha nenhum aviso, ó, vai ter um evento daqui a um mês. Não tinha. Você simplesmente chegava na empresa e a empresa abria as portas para saber quem é você. E na hora do bate-papo, você descobria que ia ter um evento daqui a 3, 4, 5 meses. E aí entra o convencimento. Ou seja, eu era vendedor. Antes de mais nada, um palestrante tem que ser um vendedor. Por isso, falar de vendas foi um dos meus primeiros tópicos quando eu comecei a fazer palestras. Naquela época, vou mostrar para vocês aqui o meu primeiro livro. Estamos falando na época de 1998, não, 1988, 89, olha. Esse livro foi editado em 95, ou seja, eu já tinha 5 anos de palestrante quando eu lancei esse livro. Olha só, a mágica do marketing. Olha como eu era novinho. Aqui eu estava com uns 25 anos. Mas para fazer palestra, eu tinha que transformar o Clóvis em uma outra pessoa. Por quê? Porque esse cara era mágico, mas não passava credibilidade. Já este era uma pessoa que passava uma seriedade, um conteúdo, apesar de fazer a mágica. E aí já está um toque para você, né? Você que está pensando em fazer palestras,
você tem uma imagem de autoridade? Esse é um dos tópicos que eu toco na minha mentoria, quando eu faço uma mentoria para palestrantes ou para quem está começando. Qual que é a tua imagem perante o seu público? Como eles te enxergam? Você é uma pessoa que tem um case que realmente merece a pena assistir? Você é uma pessoa que tem livros, tem um histórico? Você construiu alguma coisa que as pessoas vão admirar? Se você não tem nada disso, você tem que ter uma imagem potente. Essa é a palavra, uma imagem potente para a pessoa olhar para você e falar: Clóvis, gostei de você, quero te contratar. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no meu site, o Mentor de Palestrantes, que é um site que eu ensino os palestrantes a serem palestrantes, né? Eu tenho aqui, inclusive, um dos meus mentorados, que é o Emerson Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi, quando me procurou, ele queria aprender a fazer palestras do meu jeito. Eu falei: Emerson, você tem o seu jeito, você é um atleta, você é um ídolo, você é uma pessoa que todo mundo admira. Então o Emerson falou para mim: então, o que você pode fazer é melhorar? Então melhora a minha comunicação, a minha expressividade, a minha movimentação no palco e também o passo a passo da minha palestra. Ou seja, o PowerPoint, a história dele. Então, você como palestrante tem que pensar, primeiro de tudo, quem eu sou? Eu sou o Clóvis. O que eu tenho de diferencial? Eu tenho a mágica. Além da mágica, o que mais eu posso passar? A minha experiência de vida. Bom, eu fui vendedor, eu fui gerente, eu me formei em publicidade, eu viajei para vários países, então eu tenho um know-how, eu tenho um conteúdo que pode ajudar essas pessoas. Mas por que eles vão me pagar? Aí que entra a história. Essa é a pergunta que muita gente não faz quando começa a fazer um curso e vou virar palestrante. Tem que pensar, o camarada que vai te contratar, qual é o principal motivo? No meu caso, eu transformo o mindset, o pensamento das pessoas no evento. Então, eu pego um evento que está morno, um evento que está num ritmo muitas vezes pragmático, né, com palestras técnicas, e eu consigo fazer com que essas palestras tenham um fechamento lúdico, um fechamento mágico, encantador, sem perder o que passou antes. Esse é meu job. Se você falar para mim: Clóvis, resume, o teu trabalho é esse. Meu trabalho é motivar as pessoas sem perder conteúdo. Ponto. Só que o jeito que eu entrego é o que vai fazer diferença. Então pensa, o que você tem que pode fazer com que as pessoas olhem para você de uma maneira diferente e queiram te contratar. Você pode colocar isso num papel. Pega um pedaço de papel, 5 pedaços de papéis. Olha, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pedaços de papel e escreve quais são os seus 5 diferenciais. Por que a pessoa vai contratar você e vai pagar você? Né? Quais são os motivos para você continuar sendo visto como a melhor opção para aquele time, para aquela empresa, para aquele mercado? Aí você ganha dinheiro. Tem que pensar com a cabeça do cliente. A gente não fala isso, né? Tem que ter o foco no cliente, entender o que o cliente espera, receber. Mesma coisa. Bom, muita gente pergunta para mim: Clóvis, esse lado da mágica, quem te inspirou? Na verdade, a inspiração começou com Harry Houdini. Tá? Eu sempre fui muito atrás dos mágicos que são especiais. E esta carta, gente, olha, é um presente de um mágico, onde ela foi endereçada ao Harry Houdini em 1935. Aí depois eu conheci esse outro cara, David Copperfield. E o David Copperfield foi minha grande inspiração. Eu olhava para o David e eu pensava: putz, eu quero ser o David. Assim como muita gente olha eu no palco e fala: eu quero ser o Clóvis, eu olhava para o David e falava: pô, eu quero ser o David. Quero ser o David Clovisfield. Mas não dava. Por quê? Porque ele era o jeito dele. Ele era um galã, ele era um cara que ele dançava, ele tinha todo um estilo que eu não tinha. Eu era mais brincalhão, mais humorista, eu sempre fui mais, sabe assim, um jovem que gostava de aprontar. E o David não, tinha aquela postura toda, tal. Cheguei a fazer vários shows de mágica de grande porte, aparecendo carro, cortando mulher no meio, levitando pessoas.
até atravessei o Obelisco de Ibirapuera aqui em São Paulo, mas nada disso fazia o Clóvis virar o David Copperfield. E foi nessa época que eu estava no auge das palestras, tinha aparecido no Fantástico, tinha aparecido no Jô Soares, que uma empresa me liga e fala: Clóvis, você faz um show de mágica com um produto diferente? Eu falo: qualquer produto que você quiser. Ele falou: nosso produto é um vaso sanitário. Era a empresa Celite. E eu falei: nossa, fazer mágica com vaso sanitário vai ser super bom. Eu nunca olhei um desafio com medo ou com receio. Sempre olhava aquilo como uma oportunidade de eu aprender alguma coisa e também evoluir como mágico. E hoje eu faço isso como palestrante. Não existe palestra ruim, tá? Todas são, para mim, as melhores. Eu estou sempre superando o que eu espero. E naquela época, eu fui fazer um show com a privada, né, no caso, o vaso sanitário. Criei o show. Na véspera o cliente me fala assim: Clóvis, o show foi cancelado. Eu falei: como o show foi cancelado? Nós vamos contratar um show de mulatas, cerveja e caipirinha. Eu falei: nossa, mas não dá para competir, né? Aí eu perguntei: e vocês vão ter o que durante o dia? Só tem palestra. Aí eu parei, pensei: poxa, eu sou formado em publicidade e marketing. Eles estão fazendo um dia só de palestras e vão cancelar meu show à noite. Eu podia fazer uma palestra com mágica. E foi aí que surgiu essa ideia da mágica do marketing, onde eu fazia palestra com mágica. Foi algo que realmente eu não esperava. Aconteceu. E aí, como é que eu vou evoluir se eu não sabia, não tinha um palestrante para eu copiar? Não tinha um palestrante para eu aprender, eu olhar, não tinha um mentor. Então eu comecei a errar. Fazer e errar, e ir tirando o que não funcionava e incorporando o que dava certo. Isso eu faço até hoje, tá? Até hoje eu estudo a empresa, analiso, vejo o site da empresa, escrevo um roteiro e depois eu fico vendo o PowerPoint, vendo as mágicas, o conteúdo que eu vou passar e pensando o que eu posso agregar naquilo para melhorar a apresentação. Depois que eu lancei essa carreira de palestrante em 1990, eu resolvi escrever outros livros além desse que você viu, A Mágica do Marketing. Um outro livro foi Por que é Importante Sonhar, onde eu falava da importância de você sonhar grande, sonhar alto, mas sonhar sem você ter persistência no vale. Então eu escrevi Água Mole em Pedra Dura, que é um livro que também fala de sonhos, mas ele fala de persistência. Depois do Água Mole em Pedra Dura eu lancei esse aqui, ó, O Show é Você. Aí eu percebi que não bastava eu ser bom no palco. A pessoa tinha que dar o show no palco. Então, cada vez que eu chamava uma pessoa da plateia para o palco para fazer uma dinâmica, uma mágica ou qualquer tipo de explicação, esta pessoa tinha que dar um show também. Então, eu passava o meu poder para essa pessoa que estava no palco. Aí, eu resolvi criar este livro, O Jogo das Vendas. O Jogo das Vendas é um livro muito interessante, porque ele compara as pessoas com cartas de baralho. Cada cliente é uma carta de baralho. Você tem cliente valete, dama, rei e as. Então eu segmentei, eu cataloguei os clientes e facilitei o vendedor entender o perfil de cada cliente. Então é um livro bem interessante que passa esta analogia entre as cartas do baralho e as pessoas. Depois escrevi outros livros, inclusive a pedido do Reinaldo Polito. Eu escrevi esse daqui, Super Dicas para Inovar, foi uma série. Super Dicas para Ensinar a Aprender. Todos Nascemos Coringas. E escrevi com outros autores como Líderes, Lidere como os Grandes. Mas agora o meu livro preferido é esse daqui. Acabou de sair da cartola. O Construtor de Castelos. Esse livro, ele não fala apenas do Walt Disney, como você vê aqui, ó, parece a cabeça do Mickey, né? Ele fala sobre as empresas. Como é que as empresas e os empresários e empreendedores sonham antes de construir o seu castelo corporativo. O construtor de castelos é você. O empresário, o vendedor,
sabe, profissional liberal, que está querendo construir a sua carreira, o seu castelo, a sua história. E você vai passar por 3 fases. A primeira fase, que diz aqui no livro, é a fase da arquitetura, onde você tem que ter um plano. Aonde eu vou chegar? Né? Em que lugar que eu estou? Aonde eu vou construir essa empresa, esse castelo? Que mercado que eu tenho? Quais são as métricas para esse negócio dar certo? A outra parte do castelo é a engenharia. Aqui nós analisamos o ambiente que você está. Tem muita gente que vai construir uma empresa e não percebe que os processos vão ser fundamentais para essa empresa dar certo. Só tem a ideia, a inspiração, um pouco de dinheiro e muita vontade. Mas para aquilo acontecer, você tem que conhecer os processos, tem que estudar como é que as outras empresas fizeram, fazem e erram. A outra parte do livro é a arte final. Não adianta você fazer uma empresa igual às outras. A arte final é que vai fazer com que o seu castelo, a sua empresa, seja vista como um lugar único. Entendeu? A personalização da sua empresa através de uma palavra mágica que a gente não pode esquecer, que é a cultura. Qual cultura que a tua empresa tem hoje? É uma cultura familiar? É uma cultura que vem de um sócio e você adotou? Ou vocês começaram a produzir essa cultura agora? Empresa que não tem cultura é como este cordão. Tá? A empresa tem um começo e tem um fim. E esse fim, meu amigo, sem cultura, acaba rápido. Então a cultura é fundamental para a sua empresa poder se estruturar, crescer e se manter neste mundo. Vamos pensar no caso da Disney, que é um dos meus cases de sucesso, uma das minhas palestras que eu mais vendo. Né? A Disney tem uma cultura que veio do Walt Disney. E a cultura dele é muito séria, muito ética e ao mesmo tempo disruptiva. Tanto é que na Disney existem uns caras chamados Imagineers, engenheiros da imaginação, que trabalham lá para quê? Para poder criar coisas novas que você vai sentir e que nunca sentiu. E consertar problemas que são aparentemente impossíveis de consertar. Pensou que os caras são mágicos? Eu também acho que são mágicos, porque é uma profissão que deve ter muito estresse. O tempo todo, criar coisa nova e resolver problema. Tem que gostar de fazer isso. Palestrante também tem que ser assim. Palestrante tem que gostar de resolver problemas e aprender o novo. Imagina que eu venho de uma época que não existia nada de WhatsApp, rede social, inteligência artificial, nem pensar. Mas porque eu tinha aquela máquina de escrever e este celular. Ou seja, eu tinha uma limitação técnica. Ó, tô vendo aqui, ó, ganhei o livro, já iniciei a leitura, muito top, obrigado aí. Muito bem, bem-vindo aí, Jaime, bem-vindo, Marcos. Então, vamos começar. Quando eu tinha essa história de fazer palestra com mágica, no meu comecinho, eu tinha preocupação com a parte técnica do mágico. A minha preocupação era, eu vou pegar aqui umas cartas, vou ter uma plateia, vou ter esse ambiente, aí vou pegar umas cartas aqui, ó, vou fazer assim, separar umas 2, 3 cartas, aí vou fazer esse movimento no ar e a carta vai sumir, olha só. E a carta sumia. E aí eu fazia aparecer uma carta, 2 cartas. E aí eu mostrava que não tem nada desse lado, não tem nada desse lado, e eu tenho a terceira carta. A preocupação era essa, era fazer com que a mágica fosse perfeita. Mas aí eu descobri que a mágica perfeita não ganhava o coração das pessoas. Não ganhava o pensamento, o comprometimento das pessoas. A mágica era apenas uma ilustração. E aí vai uma pergunta para você que quer fazer palestra ou quer fazer uma apresentação usando mágica, música, usando o trabalho de ator, usando humor, né? Como é que você enxerga esta ferramenta que você coloca na sua apresentação? Ela é uma ferramenta que vai superar o conteúdo ou ela vai ilustrar e fortalecer o conteúdo? Pensa nisso, porque senão você não consegue resultados. Olha aqui, por exemplo, eu tenho uma nota de dólar. Olha quem é o presidente.
Dá para ver que faz tempo, né? O que eu falava para as pessoas? Quanto custa o seu produto? Quanto vale a tua palestra? Isso aqui é preço. Isso aqui é crédito. A tua palestra, ela tem que ter crédito quando o cliente contrata. Ele tem que falar, puxa, valeu a pena. Esse cara chegou, mudou o pensamento das pessoas e ao mesmo tempo fortaleceu o que eu queria passar. Essa é outra coisa importante nas palestras. Muita gente te contrata porque você vai passar a mensagem de uma forma diferente da empresa. Olha aqui, ó, tive uma palestra em São Paulo que você perguntou quem tinha martelo em casa. Essa pergunta eu faço muitas vezes. E levo o martelo, inclusive. Né? E por que eu levo o martelo? Porque o martelo é ferramenta. Quando eu uso na palestra essa pergunta, eu falo, quem tem martelo em casa? Todo mundo levanta a mão. Então a pergunta, ela já responde uma questão muito importante. Né? Por que você tem martelo em casa? Porque o martelo é uma ferramenta que aumenta o poder da minha mão, do meu braço. Eu construo coisa com o martelo. Muito bem. Então, se o martelo é essencial para você, isso para mim é uma dica de que o meu trabalho tem que ser sim, essencial para cada um de vocês também. Ele tem que ser uma ferramenta que aumenta o potencial do seu braço. A minha palestra tem que ser uma ferramenta que aumenta o potencial da sua equipe de vendas. Então, o que eles precisam? Qual que é a dor que eles têm? Qual que é a fraqueza, o ponto fraco que eles não estão evoluindo? É aí que eu vou pegar na palestra, entendeu? E é assim que você tem que fazer. Seja uma palestra para vendedores, para médicos, para professores, para alunos, não importa. Né? Trabalho e foco, exatamente, Victor. Exatamente, aprendizado e muito aprendizado que a gente tem que passar para vocês aqui. Para quem não viu, a minha imagem, quando eu comecei a fazer palestras, era essa. Ó. Gente, olha o bigode. Eu na época, para poder passar credibilidade, eu comprei esse óculos, nem precisava de óculos. Eu comprei um bigode, na verdade não tinha bigode, eu comprei uma peruca e cortei a peruca para poder colar e fazer o bigode. Né? E passava o gel no cabelo para ficar mais calvo. E pintava rugas para poder parecer que eu era mais velho. Hoje, não preciso nada disso. Mas naquela época, para ter credibilidade, eu tive que me transformar. E aí vai a pergunta para você. Você se transforma no seu trabalho? Você quer ser palestrante? Você vai ter que transformar também. Por quê? Porque as empresas, elas querem um palestrante, eu até escrevi uma coisa para vocês aqui, ó, a palavra, que traga relevância e ao mesmo tempo provocação. Como é que você leva essas duas coisas na palestra, né? A relevância é estudar uma coisa que eles não sabem. Tem muito palestrante, né, que até apela para outros gurus, né, que existem pelo mercado aí. Pega uma frase do guru do Peter Drucker, pega uma frase de um Paulo Coelho, pega uma frase de um Laí Ribeiro, pega uma frase de um livro que está na moda. Isso ajuda? Ajuda, mas não te passa autoridade. Mostra que você é um bom pesquisador. Então, para você ter relevância, não é apenas copilar ideias, imagens, botar fotos bonitas. É o seu papo conectar aquela imagem com o que a pessoa precisa. Aí está a relevância. Entendeu? Então a relevância ela não vem da apresentação em si, ela vem de você. A provocação, aí entra outra parte importante. Quando você consegue mostrar que você tem relevância e autoridade, você tem que provocar as pessoas. Tem que fazer com que eles olhem para você e falem, puxa, este cara mexeu comigo. E isso eu faço na palestra em vários momentos. Primeiro que vocês sabem, quem já assistiu minha palestra, que eu não entro como Clóvis muitas vezes. Eu tenho 3 personagens que eu estou usando demais esse ano. Um deles é esse aqui, ó, que é o cara da Disney, tá? Que já entra com uma luvinha desse tamanho na mão, uma roupa colorida para falar de atratividade. A tua empresa tem que atrair o cliente e fazer ele promover a sua marca. Então, a fantasia da Disney no começo é para isso. Para você ver que não pode ter vergonha de expor a tua marca, de expor o seu negócio. Você tem que sair fora da curva dos concorrentes. O outro personagem que eu uso é esse, comandante de voo. Esse cara passa o quê?
segurança, credibilidade, controle emocional, treinamento. Então esse aqui é um líder que fala para outros líderes. Isso é muito legal quando tem um público que é alta gestão, presidentes de empresa, CEOs. Eles param para escutar, porque sabem que com esse cara aqui, se tiver erro, já era. Gestão de risco é um dos tópicos mais importantes do piloto de avião. Esse outro cara também tem uma super participação hoje. É o consultor da Ferrari. Hello, meus amigos, está todo mundo esperando eu falar com a sotaque alemão, não é verdade? Isso, podem bater palminha, porque agora que eu falo com esta voz, você está compreendendo como é o palestra, não? Então, esse cara é um alemão. Enquanto o piloto de avião e o da Disney são americanos, que fala português o tempo todo. O cara da Ferrari é alemão, porque é amiguinho do Schumacher e super amigo do Emerson Fittipaldi. E também do Ayrton Senna e outros grandes pilotos. Aí você pergunta, Clóvis, mas como é que é essa história do personagem? Por que você colocou personagens? A verdade é que quando eu comecei a fazer as minhas palestras, eu focava que eu sou mágico, tá? Eu sou jovem. Mágico jovem palestrante não combinava. Mas se esse mágico jovem palestrante fosse americano, aí sim. Aí as pessoas olhavam e falavam, nossa, esse cara de fora realmente é inovador. E aí no final da palestra, tcharam, eu tiro o disfarce e o pessoal fala, putz, o cara é brasileiro. E eu não percebi. E eu faço essa palestra até hoje com personagens para a gente valorizar o que é nosso. Valorizar a nossa história, a nossa empresa, nosso patriotismo, que se perdeu durante muitos anos. Não vou entrar em política, não vou entrar em religião. O meu assunto aqui é fazer palestras. Mas vamos pensar um pouco sobre uma novidade. Tem muita gente perguntando, Clóvis, você pode ensinar a gente a fazer palestra? Posso. Posso ensinar vocês a fazer palestra. Por isso que eu criei este produto, que é um site chamado Mentor de Palestrantes. Mentor de Palestrantes. É só você colocar no Google, mentordepalestrantes.com.br. Você vai encontrar um site com algumas dicas e aqui você pode entrar em contato comigo para a gente escrever uma palestra para você. Quem eu treinei recentemente? Emerson Fittipaldi, Fernando Hernandes, que é um CFO, Ironman, né? E aqui eu tenho testemunho do Carlos Alberto Júlio, falando bem do meu trabalho, e outras pessoas que nem coube aqui, porque tem muita gente que eu já treinei. Então, se você tem interesse em fazer palestras e precisa de um mentor, tá? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu vou ser muito honesto com você. Se você não tem o dom, o talento para ser um palestrante, eu vou te falar. Agora, se você tem a vontade e está dedicado a estudar, trabalhar, a se transformar, aí você encontrou o cara certo. Aí você fala, Clóvis, mas eu quero fazer mágica. Como é que eu vou fazer mágica? Eu vou dizer para você. Eu criei um produto novo. Business Magic. Cara, o que é isso? Olha só. A magia dos negócios. Eu descobri que todos nós temos hard skills e soft skills. As hard skills são nossas habilidades técnicas. São habilidades que você tem para você executar alguma coisa. Eu, quando faço uma mágica, a minha mão ela tem uma técnica, que nem um músico, ok? Só que esta mágica só vai encantar se eu tiver uma soft skills, ou que seja, habilidade socioemocional. Se eu estiver fazendo a mágica com emoção, com carinho, com autoridade, olhando nos teus olhos, me comunicando e, é lógico, passando algo bom para você. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tá? Vou pegar aqui uma mágica que é uma carta de baralho. Pronto. Tá? Se eu pegar essa carta de baralho e fizer esse movimento e a carta sumir, depois aparecer, você fala, ah, eu já descobri, essa mágica estava com a mão dele, estava escondida atrás da mão. Aí eu venho e faço de novo. Aí eu mostro um lado da mão, mostro o outro lado da mão.
e a carta aparece. Aí você fala, nossa, que técnica! Mas o que isso passou de mensagem para você? Qual foi a comunicação que você teve? Que eu sou bom, pronto. A ideia não é essa. A ideia é a pessoa poder fazer a mágica acontecer. Então eu criei esse kit de mágicas que vem junto com o curso de Soft Skills. Aqui você vai aprender as 18 Soft Skills mais importantes para um profissional se destacar, seja um vendedor, um colaborador, um líder, um presidente de empresa. As 18 Soft Skills estão aqui dentro. Aí quando você compra esse curso, você recebe aqui dentro, vamos fazer uma package, uma carta de boas-vindas, com um QR Code ou um selo, um livro de marketing pessoal, que são as cartas do marketing, que vai dar dicas para você fazer o seu marketing pessoal. E aqui dentro, debaixo desta tampa, nós temos as mágicas, que eu não vou mostrar, fica com vontade. Estas mágicas têm baralho, tem dados, tem cartas, tem lápis, tem uns gimmicks, que são, eu posso te dizer, aparelhozinhos que a gente usa para criar uma ilusão. E tudo isso vai ser ensinado neste curso, Business Magic. Então você vai poder terminar o curso aprendendo as soft skills, que são conteúdos como resiliência, inteligência emocional, resolução de conflitos, flexibilidade cognitiva, ou seja, aprender com rapidez. Todos esses conteúdos eu passo. E depois eu passo as mágicas. E aí você junta os dois. E você pode fazer uma apresentação falando desses assuntos e usando a mágica como ilustração. Não é legal? É ótimo. E aonde está isso, Clóvis? Bom, vamos lá. Se você quiser falar comigo de mentoria ou falar comigo deste curso Business Magic, você pode mandar uma mensagem aqui no meu direct, tá bom? Mas vou te mostrar que já existe um site. Nós já vendemos para algumas pessoas este curso. E que eu te falei, ele ensina a pessoa, aqui está o Business Magic, tá? Mas o site não é este. O site não é Business Magic, que as pessoas não vão conseguir escrever, que é meio complicado, né? Uma palavra que realmente tem 2 S's e ser mudo. Então eu escrevi o site magicom.com.br. Olha, esse aqui é o site, tá vendo? Onde tem os vídeos, as aulas. Como será a metodologia? Ó, tá até falando aqui, ó. Magicom. Fácil, né? Magia da comunicação. magicom.com.br é o site onde está o Business Magic, onde você vai aprender a fazer mágica com conteúdo. Agora você gostou, né? Então, magicom.com.br, magicom.com.br. Se não conseguiu descobrir, manda para mim uma mensagem que eu te falo direitinho como é que você encontra. E ali você aprender as mágicas. Então, eu acho que eu tenho tudo para você poder aprimorar o seu talento. Tem os livros, esse livro realmente é inspirador. Tem o kit que ensina você a fazer mágica e aprender soft skills, que são assuntos da moda que nunca vão inspirar. E tem também a mentoria de palestrantes, que pode ajudar você nessa carreira que é super difícil. Muitas pessoas perguntam, Clóvis, e como é que eu faço para me lançar como palestrante? Bom, na minha época, que eu te contei, né, a gente tinha que ir bater na porta, tinha que ir atrás da empresa e oferecer, olha, eu faço palestras de vendas, de marketing e tal. Hoje nós temos a rede social, mas a rede social resolve? A verdade é que não. A rede social, ela é um meio de comunicação onde o cliente pode te encontrar. Mas se você não é ninguém, como é que ele vai te procurar? Não vai. Então é preferível você, em vez de gastar dinheiro na rede social para se promover muito e crescer, né, exponencialmente, mas ao mesmo tempo não ter leads te ligando, é melhor você criar um relacionamento com clientes. Como é que eu faço isso? Eu vou em eventos. Eu faço um evento traz outro, traz outro, traz outro. Esse é o melhor marketing que tem, o boca a boca. Então, se você quer fazer palestras e crescer, usa a rede social. Mas quando você fizer uma palestra, cara, se dedique àquele momento como o melhor momento da sua vida. Não vai embora rápido. Assiste os outros palestrantes. Almoça junto com as pessoas. Leva um brinde. Olha, quando eu faço palestra, eu dou livros.
Eu dou uns 10 livros para cada vez passar uma palestra. É um investimento que eu faço para a pessoa vir depois autografar e eu conversar com a pessoa. Às vezes a pessoa quer te contratar e precisa de um motivo para te encontrar naquele momento, ou te indicar para alguém. O livro, ela leva para casa e lembra de você para sempre. E na hora que você autografa, você já faz o seu merchandising, já fala dos seus produtos, já pega o contato, já manda o WhatsApp e aí o negócio começa a acontecer. Tá? Outra coisa que eu faço muito bem é ir em eventos, né, que são abertos ao público. Nesses eventos, eu não sou o promotor do evento, eu sou contratado a fazer aquela palestra, mas eu fico o dia inteiro. E aí você tem esse relacionamento com os clientes potenciais. Né? Você almoça com eles, você toma café, tem um coffee break, e aí você vai criando vínculos, entendeu? Então tem muita gente que fala, outra fórmula que você pode capturar essas pessoas é colocando um QR Code no final da sua palestra, tá? E falar, gente, entra nesse QR Code e você vai ganhar uma aula online que eu vou dar para vocês fora da palestra. Pronto. Nessa hora você tem a pessoa em contato depois da palestra, que é um lead quentíssimo para você mandar mais algum material, convidar para alguma coisa, avisar de um novo tipo de apresentação, né? Então eu acho que você tem que buscar caminhos para as pessoas te encontrar além da rede social. Rede social é fundamental. Aliás, o pessoal pergunta, Clóvis, Instagram é bom? É bom. LinkedIn é fenomenal. Por quê? Porque LinkedIn, ali você tem um site que você mostra a sua competência. Ali você coloca seus diplomas, suas indicações, suas recomendações. Você faz newsletters, que seriam artigos de um certo segmento. E com esses newsletters, você vai criando um público que gosta do que você escreve. E amanhã, esse pessoal, na hora que ele precisar de uma palestrante ou de um palestrante para falar daquele assunto, vai lembrar de você. Então o LinkedIn para mim é o meu segundo site. Meu primeiro site é o clovistavares.com.br, que até recomendo que você veja, porque já que você gostou dos personagens, né? Nesse site eu tenho aqui os personagens, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o cara da Fórmula 1, que fala da importância de você ter uma equipe ensaiada, com sinergia para trocar o pneu, ou seja, para fazer os processos acontecerem enquanto o piloto está vendendo. Esse cara que é o piloto de avião, que ele fala de vender o bilhete de volta. Se você for um vendedor, um líder, você precisa vender confiança. Esse cara é confiança pura. Outra palestra que eu tenho aqui, que eu também mostro, é da Disney, né? Palestra que fala de qualidade em serviços. O cliente ele precisa de um encantamento, de uma experiência emocional e não apenas de preço e prazo. Então, essa palestra ensina como é que você cria uma experiência emocional no cliente e você pode usar isso no seu business imediatamente depois da palestra. Tem a palestra do futebol. Quem não lembra do 7-1? Olha esse alemão aqui que vai ensinar vocês a jogar futebol bonitinha. Esse personagem ele é muito sazonal. Né? Na época de Copa do Mundo eu faço uma palestra atrás da outra e eu passo no 7-1 os 7 valores e um propósito. Olha que interessante. A palestra não é apenas uma palestra que vai fazer o pessoal ver o futebol, mas vai enxergar o jogo da empresa. Quem joga na defesa, quem joga no meio de campo, quem joga no ataque. Tá vendo? É isso que você tem que fazer na tua palestra. Mexer com todas as áreas, mesmo que elas não estejam presentes. Tem gente que não está no evento, mas que de alguma forma tem que ser lembrada, porque aquela pessoa que está lá, o vendedor, ele precisa do entregador, do logística, do cara que faz a cobrança, do financeiro, do marketing, da promoção, do ponto de venda, do telemarketing. Ele não ganha sozinho. Então, a sua palestra ela tem que mexer com todos da empresa. Isso eu faço nas minhas palestras. Na Fórmula 1, durante o pit stop, no piloto de avião, porque ele tem uma tripulação em terra e no ar. Com a palestra do futebol, já deixei bem claro que é time. E a palestra da Disney, você fala, onde é que está o time? Simples, o Mickey, ele não é o Mickey porque ele está sozinho. Ele tem todo um time em volta cuidando,
na música, na roupa, na apresentação, no carro alegórico, bailarinos. Todo o clima daquele ambiente é feito por várias pessoas e não apenas o Mickey. Então a sua empresa pode ter um cara que é estrela, um cara que é muito bom, mas ele vai precisar de outras pessoas para ele poder aparecer e poder entregar. Por quê? Porque ninguém é escalável. Você não pode fazer 2, 3 palestras no mesmo dia. Você não aguenta. Eu já passei por isso. Já cheguei a fazer 3 no mesmo dia, acabei mal. As palestras foram ótimas, mas eu me destruí. Não estou falando apenas mentalmente, não, mas fisicamente. Porque quando você faz uma palestra, você se doa para as pessoas. Você faz uma palestra, você entrega o seu melhor. E aí entra o lado emocional. Palestrante, para emocionar os outros, ele tem que se emocionar. Ele tem que amar o que ele está falando. E é isso que eu faço. Eu jogo para as pessoas o conteúdo com carinho, com carisma, com empatia. E no final da palestra, muita gente sabe o que eu faço, movimentos mágicos como esse, onde aparece uma luz, e eu jogo a luz aonde? No coração. Aqui. Aqui está o grande segredo de um palestrante. As pessoas percebem quando você não é apenas um homem ou uma mulher que tem conteúdo e que sabe se comunicar, mas que você tenha sentimentos, e pelos seus sentimentos vale a pena te contratar. Além da mensagem, você tem que valer a pena como pessoa. Então é isso que eu queria passar para vocês nesse primeiro momento, nessa primeira live. Falar a verdade para vocês, eu não sou uma pessoa treinada para fazer lives, mas eu tenho que me transformar também. E eu espero estar vindo nas próximas semanas, trazendo novidades, falando um pouco mais sobre alguns assuntos. Se você tem alguma dúvida do que eu falei sobre o que é ser palestrante, se você já é palestrante e quer ter uma aula comigo, ter um bate-papo, para a gente poder trocar uma ideia, eu te dar algum conselho, manda para mim uma mensagem aqui no direct, que eu vou te responder com muito carinho. Se você já assistiu minha palestra, obrigado que você está aqui comigo. Por favor, promova, divulgue coisas boas. Estarei realmente muito feliz sabendo que o que eu passei para você está indo para frente. E se você ainda não me conhece, entra no meu site, clovestavares.com.br, e descubra o que um palestrante de 35 anos fez e faz para continuar sendo hoje um dos mais requisitados do Brasil. Agradeço a vocês pelo tempo e por todos esses corações e fogos e 100% que estão mandando para mim. Realmente eu fico emocionado. Então eu quero dizer para vocês que Deus te abençoe, que nós temos aqui uma missão, nós estamos na semana da Páscoa, então não esqueça de fortalecer também a sua alma, tá? Porque só o corpo forte, a inteligência forte não resolve. A gente tem que estar abençoado para subir no palco. Abençoado, e para isso você tem que rezar, tá? Então que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa muito feliz nessa Páscoa e sempre. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima live. Valeu, gente!